Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando. Cada elemento da equipe tem muita importância e cada elemento tem que lembrar assim da sua importância. A gente vai lembrando assim que a importância é a pessoa que vai ficando impregnada. Se ela descuida dela, ela vai perdendo a importância e vai perdendo a consideração na vida. Então, quando na família a gente vê assim que o elemento mais velho da família não é considerado, é justamente por esse motivo, porque ele foi perdendo a importância. Então nós temos que lembrarmos de que somos importantes e devido a isso temos que impregnar-se com essa importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Como és tu, ser humano? Então esta palavra é bem importante assim a pessoa lembrar que é uma pergunta que cada um de nós terá que ouvir e que é bem importante a pessoa lembrar que não é como fostes, é como a pessoa é e como nós somos todos os dias. Então a pessoa precisa de lembrar assim, agora no juízo isto é verdadeiro, a pressão da luz é mais forte. Tudo que se encontra dentro da pessoa que não foi solucionado vem à tona. Se a pessoa tem tendências que não são boas, de descuidar de si mesmo, aquilo que vem à tona é o que a pessoa é. Cada pessoa tem que lembrar assim que nós temos muitas limitações, que podemos dizer também que muitas falhas. E se nós descuidarmos, então essas falhas acentuam. Do jeito que uma pessoa precisa de lembrar que ela precisa de ser muito cuidadosa com ela e que ela não tem tempo para olhar para os lados. Porque normalmente nós olhamos para os lados e sempre tecemos um comentário. Então sempre numa condição assim de diminuir o outro. E nós temos que lembrarmos que se não é da nossa responsabilidade no processo de formação de um filho, mesmo porque depois que ele tornou adulto, não tem como falar nada para ele. Então ele já tem que ter esta capacidade de saber o procedimento que ele precisa de ter. E nós temos que lembrarmos que sempre somos avaliados pelo que nós estamos apresentando. A pessoa precisa de lembrar assim que ela irradia também aquilo que ela é. Então um cuidado é a vida toda que nós temos. Tem aquele ensino bem importante que fala assim que a pessoa, quando ela tira um defeito que ela tem, ela precisa de ficar muito cuidadosa porque sempre aparece outro. A pessoa tem que lembrar assim que tem muitas maneiras que nós fomos desenvolvendo durante a vida para ir levando a nossa vida de qualquer maneira. Então a pessoa tropeça no pé do outro e pede desculpa, e fala algumas palavras e não continua sendo atencioso, ele continua tropeçando. E assim nós temos que lembrarmos que aquele mal-estar que nos possibilita uma recuperação interna, de sermos cuidadosos conosco mesmo, com os nossos atos, nós vamos esquecendo. Então nós vamos reincidindo. Dificilmente uma pessoa faz uma avaliação de como ela se encontra, como ela é com os seus, como ela é no trabalho dela e como ela pretende tornar-se. A nossa vida, ela é composta assim. Com as irradiações do juízo, a luz aproxima-se, acentua. Aqueles que têm muito defeito e que não têm vontade de arrumar as suas falhas, arrebentarão suas cabeças no paredão da luz. Isso é físico, porque nós sabemos assim que uma empresa não manda embora um funcionário. Ela manda embora o funcionário que não está vibrando de acordo com como a empresa necessita. Então é o funcionário que foi excluído da empresa. Então, através dos milênios, as igrejas, as seitas, foram nos colocando frases e palavras que tudo vai dar certo. Nós sabemos assim que tudo vai dar certo durante o dia, quando concluirmos aquele dia. Que tudo vai dar certo aquele mês, quando concluímos aquele mês. E que nós temos que lembrarmos assim, quando uma pessoa está fazendo uma função,
ela tem que encontrar-se atenta com aquela função. Aquele cavaleiro tem que encontrar-se atento em cima daquele cavalo, porque o cavalo vê coisas que aquele cavaleiro não vê. Então ele tem que encontrar-se preparado, porque se acontecer de um animal rasteiro apresentar, o cavalo toma a decisão de se livrar daquele animal. Consequentemente, se o cavaleiro está desperto, esse cavaleiro não será livrado do cavalo, porque ele se encontra acordado fazendo aquele trabalho que ele está fazendo. A pessoa que se encontra com vontade de melhorar e que vem trabalhando com ela mesma, esforçando-se, o seu corpo físico será atingido. Isso é físico, porque já se encontra enfraquecido e as células do cérebro que têm correspondência com aquela parte do corpo se encontram também enfraquecidas. A pessoa poderá ser auxiliada se a vontade dela for verdadeira. Mas se ela tem muitos defeitos e não tem uma vontade verdadeira, ela então será excluída. E cada pessoa tem que lembrar assim que nós podemos conhecer o nosso futuro. Porque quando nós chegamos aqui nessa terra com o nascimento, o nosso destino já estava traçado. Então, para a pessoa melhorar um pouco o seu destino, ela é que tem que esforçar-se. A gente vai observando assim, através das décadas, daquela criança pequena que chegou nesta terra e que hoje já se tornou um homem, já se tornou uma mulher, maduros, como eles eram no período da infância. Se eles fizeram um trabalho de ir melhorando, então ele foi melhorando. Se não fizeram um trabalho com ele, porque tem muitos casos assim bem interessantes, que os pais vão deixando, não vão fazendo a correção na época certa, depois, numa época seguinte, encontra-se daquela maneira, com costumes que prejudicam a saúde. Então o destino já está traçado. Cabe a cada um ver qual é o procedimento que ele tem com ele, porque dificilmente uma pessoa tem a verdadeira humildade. A humildade é aquela condição interna que a pessoa fecha a porta do seu quarto. Então a palavra humilde, que se denomina hoje por morar naquele bairro distante ou por não ter recurso financeiro, isso não é humildade. O trabalho que aquela pessoa tem não é desmerecedor. E todos nós necessitamos de todos os tipos de funcionários. Se a pessoa não tiver dentro dela a humildade para reconhecer a limitação que ela tem e a vontade que ela tem para sair dessa limitação, ela não sai. Ela não melhora, ela não tem como melhorar, porque o trabalho é de dentro para fora. Fica bem fácil assim da gente ir observando que a criança pequena, para ela utilizar a caneta, para ela aprender a fazer a caligrafia, é de dentro para fora. Para ela aprender a somar os números, aprender a utilização dos números, é de dentro para fora. Ela que tem que ir repetindo até aquilo ficar impregnado nela. Com as nossas limitações é o mesmo procedimento, é na humildade para receber os auxílios. Porque quando estuda o livro Na Luz da Verdade, na simplicidade da pessoa, que a simplicidade também é uma palavra que se denomina hoje erradamente, mas a simplicidade ela está junto com a singeleza e com a beleza. Então, na simplicidade, a pessoa então recebe de dentro qual é o procedimento que ela precisa de ter para ela melhorar-se. Então as pessoas muitas vezes fazem esforço no trabalho somente pelo recurso financeiro. Mas cada um tem que lembrar assim, a pessoa tem que ficar impregnada com aquilo que ela é. Então essa transformação de dentro e esse alinhamento, que é o norte que cada um tem que ter, e sair das acomodações, dos dogmas, das informações que nos transmitiram, porque nenhuma pessoa entende os ensinos que Jesus trouxe. Quando ele fala, perdoai o próximo,
quer dizer assim, não é conviver com o próximo, mas aquele erro que aquele cometeu, a gente tem que lembrar assim, que muitas vezes a gente fica observando aquele erro, criticando aquele erro, justamente porque nós temos aquele erro mais acentuado em nós. Então, o perdoar é compreender como o outro se encontra, o grau que o outro se encontra e como eu me encontro, podendo confirmar o grau que o outro está. E qual é a maneira que eu tenho para ver os erros que eu tenho. Então, aquela questão assim de tropeçar no pé do outro e pedir desculpa e esquecer e de continuar caminhando sem observar como eu ando pisando, é aquela maneira assim que a gente vê que a pessoa anda elogiando as belezas do céu, mas não presta atenção nas pequenas flores, nos pequenos atos, nas pequenas consequências que ele está ocasionando. Como és tu, ser humano? Então a vontade de sair da situação, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que conhecer os ensinos de Jesus. A questão de perdoar o próximo está desta maneira, porque eu cometo atos maiores. Fica bem fácil assim de ver com o descontentamento da ida para a moradia, da ida para o trabalho, os descontentamentos que apresentam. E se eu começo a observar, eu vejo assim que eu tenho o mesmo procedimento. Melhorar esse procedimento. Como é possível chegar no meu ambiente de trabalho humorado, com disposição, com alegria, porque aquele ambiente de trabalho me proporciona a maneira de eu sobreviver, me dá as informações e instruções que eu necessito para a minha existência. Isso é físico. Então eu teria que estar valorizando todo um instante a vida que eu tenho, porque nós temos assim o trabalho de achar que existe injustiça, porque hoje uma pessoa se encontra numa condição de ter muitos bens financeiros, e esses bens, essa maneira que a pessoa tem, eu julgo assim que ele está fazendo um mau uso daquilo que ele possui. Mas eu tenho que lembrar que muitas vezes, numa época anterior em que eu também tive a oportunidade de encontrar-me na condição de administrador, de ter muitos bens financeiros, porque todos nós já tivemos esta oportunidade. É uma condição física, porque nós sabemos assim que tem uma expressão muito importante que fala assim, que a roda roda. Na roda do destino, nós tivemos a oportunidade de encontrarmos numa condição assim. E muitas vezes aqueles que a gente fica olhando que se encontra numa condição de ter os recursos financeiros, na época em que eu tive a condição de administrador, de ter os recursos, esse pode ter passado por privações. E a gente vem observando assim que através das décadas, aquele que usou mal os recursos, faltam. Tem muitas coisas assim que nós não teríamos tempo de olhar para lado nenhum. Nós tínhamos que ver como nós nos encontramos. Qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo para continuar tendo esta orientação de dentro de mim, para eu continuar tendo saúde e tendo a maneira de sobrevivência e de me encontrar nesta condição de ser valorizado. Porque uma pessoa só pode ser valorizada se ela proceder de acordo, se ela valorizar-se. Então nós temos tantas coisas que nós precisamos para nos alinharmos e não temos tempo de olhar para nenhuma direção. Às vezes um conhecido menciona assim que quando percebeu se encontrava sem saúde. Quando percebeu, a companheira ou companheiro se encontra já numa condição de desenlace, que nem percebeu que foi enfraquecendo o seu corpo físico. Nós tínhamos que ir convivendo com as limitações que o corpo físico vai apresentando. E qual é a maneira que nós temos para continuar tendo a confiança nos ensinos? Essa maneira de nos orientarmos, de ir vendo o procedimento que precisamos, da maneira que nós precisamos de continuar tendo. Então todas as coisas são físicas, são verdadeiras.
Então, conhecer os ensinos que Jesus trouxe, especialmente esta condição assim de perdoar o próximo, numa questão de não é da boca para fora, é numa condição verdadeira. Porque se a pessoa está muito envolta com ela mesma, aquilo que nós recebemos não tem nenhuma importância. Então a gente sabe com uma criança pequena um ato que ela faz, quando esse ato é feito com má intenção. O adulto percebe, aquele adulto que se encontra atento. Aquela criança pequena somos nós hoje. Se de pequeno já tínhamos esse ato que não apresentava um ato com nobreza, não mudamos com o tempo, somos os mesmos. E a gente vai observando assim, que para sermos diferentes, nós temos que nos encontrarmos numa condição de lúcido o tempo todo. E a maneira para manter-se lúcido o tempo todo é estudando o livro Na Luz da Verdade. E tem uma coisa bem importante assim, porque esse livro nos ajuda a mudar a norma do tempo e do espaço. É uma condição física. Muitas vezes a pessoa precisa de ter uma sabedoria que possibilita a ela resolver aquilo que precisa. E muitas vezes ela não tem o saber para resolver aquilo. Então é estudando o livro Na Luz da Verdade. Esta é uma condição bem importante assim que cada um precisa de ter. E os auxílios apresentam. A gente vê que os auxílios apresentam, no caso de criança, como o adulto está sempre atento com o movimento da criança, no seu período ali que a criança tem poucos anos, que está aprendendo a usar o centro motor ainda, como a criança recebe muita atenção, o adulto também confirma que a criança recebe muito auxílio só do jeito que a criança faz, do jeito que ela é atendida para o seu corpo físico e do jeito que evita muitos acidentes. Então a criança recebe os auxílios. Então nós temos que lembrarmos assim, receber os auxílios. E esses auxílios existem, porque a pessoa tem que lembrar que ela tem que manter-se lúcida, ela tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade e ela tem que conhecer também os alimentos. E ela tem que lembrar do passatempo, porque os passatempos a pessoa também passou a vida e ela então vai ser cobrada para o tempo que foi dado a ela. É uma responsabilidade sempre individual. E esse esforço é a vida toda, como cada um tem que fazer. Com as irradiações da luz, é aquela condição muito importante. Quando a pessoa faz um plantio de acordo e as sementes estão boas e o solo ficou úmido, então aquele mormaço que apresenta, no outro dia confirma assim que todo aquele plantio brotou. Quer dizer assim que com o calor possibilita então o desabrochar. Nós, na nossa vida diária, é o mesmo procedimento. Com as irradiações que apresentam todos os dias, acentua aquilo que nós somos. Para nós recebermos esta condição de ser resguardado, de sermos levados para uma condição superior, onde apresenta uma proteção, onde apresenta aquela condição que o juízo não nos atingirá, então a pessoa tem que ter o merecimento. E a gente vai observando assim que a questão do merecimento é toda a época. Porque se o adulto que é responsável por aquela criança vai fazer uma atividade externa que aquela criança pode acompanhá-lo e como já o acompanhou outras vezes, aquela responsabilidade é possível se levar aquela criança, então se a criança teve um comportamento inadequado, o adulto priva daquele passeio que ele vai realizar agora. Aquele passeio quer dizer, para aquela criança é um passeio, para o adulto é os afazeres que ele necessita. Então aquela criança não é beneficiada. Então nós somos iguais. Para nós sermos beneficiados com os auxílios da luz, nós temos que lembrarmos assim que é o tempo todo encontrar ligado. E o juízo ele atua desta maneira, para cada um. As irradiações atuam durante meses. Se a gente observa assim os nossos pais que já fizeram o passamento,
os conhecidos dos nossos pais, nós vamos confirmando assim, que duraram meses aquela condição em que eles se encontravam. E quando existe a condição de ter recuperado, que a pessoa passou por aquela situação, mas não teve o desenlace físico, ela fala que aquilo que ela passou, ela teve uma transformação dentro dela e que ela não tem vontade que nenhuma pessoa passe por aquilo. Então a pessoa aumentou a sua compreensão, melhorou a sua maneira. Então outra pessoa que passa por acidente e que machuca uma parte do corpo, ela depois fala assim, que o sofrimento foi tanto que ela teve uma transformação dentro dela. Então nós temos que lembrarmos que as irradiações da luz vão atuando. E qual é o procedimento que a pessoa precisa de ter para ela não ter que passar por sofrimento físico, para ela ser elevada? Porque existe essa possibilidade, porque no caso daquela criança, muitas vezes o adulto a segurou quando ela estava caindo. Muitas vezes o adulto estava andando segurando a mão daquela criança e daqui a pouco a criança está pendurada na mão do adulto. Então a criança tropeçou, escorregou o tamanho daquela criança, então a criança foi auxiliada. Qual é o procedimento para continuarmos sendo auxiliados? Esse trabalho é bem importante assim. É na simplicidade, é na humildade que a pessoa tem a possibilidade de ter a transformação dentro dela. E essa transformação tem que ser também junto com o seu corpo físico, porque nós sabemos assim que tem parte do nosso cérebro que está ligada a todas as partes do nosso corpo. Então quando uma pessoa tem diminuição no uso dos seus braços, através de um acidente que aconteceu num determinado braço, fala-se que ela desenvolve, mas precisa de lembrar assim, que pelos estudos já foi confirmado assim, o centro motor trabalha com as partes invertidas do cérebro. Então a parte do lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. Quando a pessoa precisa de desenvolver o lado esquerdo do corpo, precisa de observar se ela está usando o lado direito do cérebro. Porque muitas vezes ela está usando a própria parte do cérebro que anteriormente comandava aquela parte do centro motor. A recuperação de um acidente do corpo está quando a pessoa sente aquela parte. Isso é físico, porque quando nós sentimos uma parte do corpo, o coração manda mais sangue para aquela parte. Então fica bem fácil assim de observar. Quando a pessoa está cozinhando, então o que ela faz? Ela dá uma atenção àquilo que ela está fazendo. Então aquela atenção quer dizer assim, ela dá uma energia especial. Quando o adulto está cuidando de uma criança, aquela criança está com uma parte do corpo machucada, o que o adulto faz é dar uma energia, que é da mesma categoria da energia que se coloca no preparo que está sendo feito da alimentação. Então esse adulto trabalha assim, dando energia para aquela parte do corpo. Então nós temos que fazer esse trabalho conosco. Aquela parte do corpo que se encontra enfraquecida, a maneira que nós temos que fazer para dar energia para aquela parte do corpo recuperar. As irradiações da luz, elas atuam assim. Quer dizer que a luz, ela vai trabalhando e ela vai pressionando. E com esta pressão, vai desabrochando em cada um de nós aquilo que nós somos. Aqueles que não têm partes boas, que se encontram com muitos defeitos e muitos pendores, ele não terá maneira de receber os auxílios da luz, porque, consequentemente, o seu corpo físico se encontra enfraquecido e, com a pressão, aquele corpo não vai sobreviver. E aqueles que vêm fazendo o esforço para melhorarem, lembrando que a melhora tem que ser de dentro, não uma melhora aparente com o seu centro intelectual, mas com o seu centro instintivo, porque o instinto está relacionado ao espírito, onde muda a norma do tempo e do espaço.
Então, a melhora com o centro instintivo vai possibilitar, então, que a pessoa recebe os auxílios. Então, aquele ensino muito importante que fala assim, que o muito que foi dado a cada um, muito lhe será cobrado. Então, aquele que se encontra numa condição de ter o saber, de ter a possibilidade de ter o conhecimento, a responsabilidade dele é maior. Cada pessoa é que tem que ir observando assim. Quando aumenta a responsabilidade, aumenta também a possibilidade da pessoa mudar o grau em que ela se encontra. A mudança de grau fica bem fácil assim da gente ir observando. Aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade e aqueles que têm os seus fios sanguíneos que não estudam, fica bem fácil de observar como são diferentes. Então essa diferença não é mais ou menos. É uma diferença que ampliou o saber, ampliou a maneira que a pessoa necessita para a sua vida diária. Então a pessoa tem que melhorar-se, ela é que tem que esforçar-se. Como és tu, seres humanos? Não como fostes, porque é o presente, é no momento em que a pessoa se encontra. E essas irradiações da luz é bem interessante, porque quando uma pessoa passa por um acidente ou acontece algo que é bem interessante assim, muitas mães quando têm filhos pequenos, eu peço assim para que aquela criança seja trocada na própria cama da mãe, pelo espaço grande que ali existe. Quando coloca no trocador, então aquele espaço pequeno que facilita a vida daquele que vai fazer aquela função, porque a altura, aquele adulto fala assim que ele foi um instante em que ele virou, foi suficiente para aquela criança caísse ou aquela criança ser segurada no ar. Um instante que a pessoa descuida dela, tem os acontecimentos. Então os ensinos eles apresentam assim, não são partes, a pessoa tem que conhecer todo o ensino. E ela é que tem que fazer o trabalho de conhecer os ensinos com a profundidade. Perdoar o nosso próximo quer dizer assim que a pessoa tem que lembrar que ela tem tantos defeitos, ou muito mais defeitos ainda, do que aquele que ela está vendo no seu próximo. Então o ato que aquele nosso próximo cometeu quer dizer assim que nós temos os mesmos atos, nós temos os mesmos defeitos, e qual é a maneira que nós temos para conviver com os nossos defeitos. Então a gente lembra assim de muitos fatos que nós tivemos que ter vivências do período anterior. Acontece que esses fatos têm aquela condição assim, que a pessoa fala assim, que não quer nem lembrar daquilo. Mas tudo aquilo precisa de ser lembrado, porque o tempo dentro de nós, ele é eterno. A pessoa vai passando pelo tempo com o seu corpo físico. Dentro dela, ela não passou pelo tempo, foi o tempo que foi passando por ela. Então, devido a esta condição, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ter uma força especial para conviver com ela naquele tempo anterior. Então, resgatar aquele tempo anterior. Então, esse procedimento é bem importante assim para cada um. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade, possibilitar assim que a pessoa vai convivendo com ela numa maneira que dá a ela aquela segurança que ela precisa. Então, qual é a maneira que nós temos para continuar tendo a confiança nos ensinos? Essa maneira de nos orientarmos, de ir vendo o procedimento que precisamos, da maneira que nós precisamos de continuar tendo.